A gente estava com a sequência lá nas cartas de Coríntios, mas hoje, por conta do nascimento da Noa, né, filha do nosso querido pastor Felipe, ele não pode estar aqui, mas hoje quem iria pregar era ele. E com o nascimento dela, lógico, óbvio, ele não podia estar aqui hoje. E ele colocou lá no grupo e pediu para que a gente pudesse tirar as mensagens que tínhamos guardado. E eu estava com uma mensagem, e essa mensagem que eu gostaria de trazer para a igreja hoje à noite, tá bom? E vamos orar, vamos colocar de pé para orar. E aproveitar que estamos de pé e ler o texto de Isaías, capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Amém? Isaías, texto muito conhecido. Esse texto vai dizer assim: vou trazer mais para perto do óculos, que o óculos não está ajudando muito. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perdão, o óculos não está me ajudando. Em alto e um sublime trono. E as abas de suas asas vestiam e enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E as bases do limiar se moveram. A voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, vamos orar. Deus, obrigado, Senhor Jesus querido, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor Jesus querido, porque sem eu saber, Deus, pela tua soberania, pela tua onisciência, eu iria pregar hoje, Senhor Jesus querido, no dia 27 de março de 2022. Ó Deus, obrigado, Senhor Jesus querido, porque tu quis assim, que tu possa, Senhor Jesus querido, falar aos nossos corações hoje à noite. Amém. O título da nossa pregação é: a presença de Deus provoca em nós um impacto, nos conduzindo a mudanças radicais. Certo? Então, quem foi Isaías? Quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um rei que reinou em 740 antes de Cristo. E o reinado desse homem foi muito próspero. Muito próspero. O rei, ele tinha um exército. O povo de Israel tinha um exército muito grande. Era talvez, sei lá, a Rússia ou a China da época, né?
Não sei se tinha os Estados Unidos na época, ou se a gente podia... Assim, lógico que não tinha os Estados Unidos, mas eu estou dizendo uma nação que a gente pudesse comparar aos Estados Unidos. Mas Israel era uma potência no reinado desse homem. E Israel estava passando por um momento muito bom, um momento de paz, de prosperidade. Ninguém queria guerrear com Israel. E agricultura, indo de vento em polpa. Tudo bem, todo mundo bem. Entre aspas, essa nação estava um pouco afastada de Deus. E parece que não tinha um profeta para dar conta de tudo isso. Eu já ouvi relatos de um pastor e professor de teologia, que ele falava que era muito provável que o chamado de Isaías estivesse cronologicamente errado. Não sei até que ponto isso é verdade. Porque o chamado de Isaías se dá no capítulo 6. Né? Então, veio o capítulo 1, 2, 3, 4 e 5, e só vamos ver relato do chamado de Isaías no capítulo 6. Então, por conta disso, esse pastor, baseado nos longos anos de estudo das Escrituras, da teologia, chegou para falar isso. E às vezes a gente fica perguntando, poxa, por que só no ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor? Não tinha um outro momento para ele ver o Senhor? Poxa, a nação espiritualmente não estava bem. E por que só nesse ano? Mas exatamente isso. A nação estava bem, estava dando tudo certo. Espiritualmente eles não conseguiam ver o abismo que eles estavam metidos, mas estavam bem, porque a conta bancária estava boa, tinha um bom carro, tinha uma casinha boa e algumas casas alugadas. A situação estava boa, estava comprando criptomoedas. E a situação estava muito boa. Os filhos passando na faculdade, filhos se formando em advocacia, medicina. Estava tudo dando certo. A questão é que eles não estavam bem espiritualmente. E o profeta que tinha para chegar diante do rei, diante da nação, como chegava Elias, o próprio Jeremias e outros mais, esse profeta estava acomodado. Esse profeta também estava surfando na onda da prosperidade, no reinado, de também, que eu já ouvi relatos também desse mesmo pastor, professor de teologia, ele também falou que era muito provável que Isaías fosse primo do rei Uzias. E Isaías, ele via nesse rei um sustentáculo, de forma que ele estava sossegado, não conseguia ver o que é que estava acontecendo por trás das cortinas, né? Mas no ano da morte do rei Uzias, ele foi ao templo. Ele vai ao templo e nessa ida ele tem uma visão. Né? Ele tem uma visão e nessa visão o Senhor fala com ele. Então Isaías, ele não podia contemplar o que estava realmente acontecendo. Só as coisas externas, só a questão da prosperidade. E por conta disso ele não conseguia ter uma visão do Rei Eterno, do próprio Senhor, do próprio Deus. E uma vez que ele teve essa visão, a vida dele mudou de uma forma radical. Então, o primeiro tópico da minha mensagem, isso foi a introdução. Isaías vai ao templo e tem uma visão da santidade de Deus. Né? Isaías teve uma visão da santidade de Deus. Isaías não viu outra coisa, a não ser nada mais, nada menos do que a santidade de Deus. Ao ver o Senhor, Isaías é profundamente impactado. Porque é impossível, meu irmão, você não sofrer um impacto diante de uma situação, diante de um Deus Todo-Poderoso.
E Isaías, diante dessa visão da santidade de Deus, ele treme, ele teme, né? Às vezes a gente se depara em circunstâncias da nossa vida que a gente sente isso. A gente sente essas coisas. Tremer e temer diante de um inimigo, daquele que pode tirar só a vida. Isaías estava diante daquele que pode tirar a vida, a alma e lançar no Hades. Isaías tremeu. Por que ele tremeu? Porque ele tremeu. Ele tremeu mesmo se ele tivesse 100% numa vida reta diante de Deus, santa diante de Deus, ele teria tremido do mesmo jeito. Mas a conduta desse rei, desse profeta, embora o texto não vá detalhar como é que estava espiritualmente Isaías, mas é muito provável que ele não estava exercendo um ministério que Deus confiou a ele como era para exercer. Talvez Isaías fosse mais um profeta da corte, aquele que profetizava aquilo que o rei queria ouvir. Então, tem uma colocação. É impossível estarmos diante da presença de um Deus santo e ficarmos da mesma forma. É impossível. Não tem como. Às vezes a gente está na presença, de repente a gente é chamado na sala da diretoria para falar com o diretor da empresa. A gente já pensa logo em levar a azulzinha, como falam, né? E a gente vai, poxa, o que é que vai acontecer comigo, né? E quem é católico se benze, e quem é evangélico dobra o joelho e ora, e vai naquela situação e pensa. Então Isaías, ele treme diante desse Deus poderoso. E nós também temos relatos de algumas pessoas, de alguns irmãos bíblicos que tiveram diante da presença desse Deus, e não foi diferente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escuta Saulo, Saulo, ele cai por terra, irmão. Ele não fica do mesmo jeito. Os soldados que foram prender Jesus, eles foram para prender e de repente ficaram tão abismados, tão maravilhados com a pregação, com aquilo, que também não conseguiram, porque eles ouviram a voz de Deus. E eles voltaram a ser Jesus. Outros caíram por terra quando chegam para prender Jesus e perguntam, quem é Jesus? Ele diz, sou eu, ou eu sou eu. E alguns caem por terra, porque esse Deus é tremendo. Lembramos também da passagem do que aconteceu com Moisés, que queria entrar na presença de qualquer jeito, e ele disse, não, tira a sandália dos pés, porque o local que tu estás é santo. Só que nos parece que hoje, muitos não têm tido esse temor e esse tremor diante da presença de Deus. Muitos têm ido à igreja apenas para cumprir o dever. Não, quinta-feira, muitos têm ido para a igreja, como alguns vão para a missa. Muitos vão para a igreja para... Poxa, é tão bom, no final os irmãos falam sobre teologia, outros falam sobre futebol, e é tão bom lá naquela igreja. Tem o irmão Nildo que brinca com todo mundo, Alberto também, e é tão bom. Eu vou lá naquela igreja. Então, muitos têm ido ao culto para se sentir bem, só que acabam voltando para os seus casas vazios, porque não foram para ouvir, para ter um encontro com Deus, para se sentir acolhidos, para se sentirem cheios da presença de Deus. O impacto gerado pela santidade de Deus, no versículo 3, Isaías contempla os serafins clamando ao Deus Santo. Santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Nossa maior necessidade é de compreender a santidade, a majestade de Deus. Às vezes a gente está semelhante a Moisés. A gente não consegue compreender
esse Deus maravilhoso. Você imagina, meu irmão, tem um hino que diz assim: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Meu irmão, você tem ideia, meu irmão? Você tem ideia aqui, quando você vem para cá, de quem é que você está diante? Você tem ideia qual é o ser que está se fazendo presente aqui? Meu irmão, que está hoje à noite aqui, e desde da primeira palavra que foi dada aqui em relação ao culto, meu irmão, não é o Putin não, meu irmão. Quem está aqui não é o Boris Johnson. Quem está aqui, meu irmão, não é o Joe Biden. Meu irmão, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que as estrelas do céu, Ele chama cada uma pelo nome. O Deus que se faz presente aqui nos nossos cultos é aquele que disse: haja luz e houve. O Deus que está presente aqui é aquele que disse: haja, 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 e tudo aconteceu. Então, muitos não têm dado valor a essa presença maravilhosa de Deus. Então, Isaías contempla os serafins. Olha, os serafins, que seres. E eles, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías vê aquilo ali e fica maravilhado. E aquilo mexe com Isaías. Isso aqui, a gente já foi para a nossa primeira aplicação, da medida que a gente vai expondo o texto, a gente vai fazendo também as aplicações. Nossa segunda aplicação é: enquanto não compreendermos isso, viveremos cultuando a nós mesmos. Ou semelhante a Isaías, que só podia contemplar o rei, que quando ele vê, pronto, o rei morreu, acabou. É igual um camarada que se fica por trás na cobertura de um maior valente de uma comunidade, e de repente aquele valente morre, acabou para ele. E Isaías estava, poxa, acabou para mim. Aquele homem tão sábio, aquele homem que tinha estratégias para prosperar Israel, acabou. Mas o Senhor é tão misericordioso que conduz Isaías ao templo. E lá ele tem essa visão. Então Isaías só conseguia contemplar a estabilidade que que Israel estava passando e vivendo indiferente à vontade de Deus. Isaías estava vivendo indiferente à vontade de Deus. Aí, será que nós estamos vivendo indiferente à vontade de Deus? Será que Deus não chamou alguns aqui para irem mais além? Será que Deus está conformado com o simples fato de estarmos aqui na quarta? Na quarta é isso, na quarta e no domingo, e uma vez por outra se fazer presente na escola bíblica, às quintas-feiras, pelo Meet. O impacto gera em Isaías pavor diante de Deus por conta do seu pecado. Por conta do seu pecado. Isaías foi impactado. Isaías olha e diz: Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Para mim acabou. Diante de um ser desse que tem os olhos como chama de fogo, estou perdido. O que é que vai ser de mim agora? Se eu soubesse, eu não tinha nem vindo aqui para o círculo de oração às 14h. Estou brincando, nós não temos círculo de oração. Pelo menos 14h, né? Então, Isaías, ai de mim que eu vou perecer. Estou ferrado. E Isaías, o interessante aqui é que Isaías, ele de imediato, ele passa a ver a condição dele diante de Deus. Ele passa a ver que ele era um homem pecador. Ele não ficou como muitos, o movimento lá na igreja e aquela coisa toda, aquele alvoroço, e o pessoal cai, e às vezes se levanta pior do que caiu, e aquela coisa toda. Isaías não estava, olha, Isaías, olha, glória a Deus por isso, meu irmão. Hoje eu fui lá para a igreja e de repente eu tive uma visão. Não prestei muita atenção na visão, não, no que estava acontecendo, não, mas eu tive a visão. Sou crente. Não, Isaías, ele olha o pecado dele, ele viu a situação.
Por que Isaías viu de imediato? Porque, meu irmão, o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, segundo o próprio Isaías 59, versículo 2. Ele diz que os nossos pecados, a nossa transgressão, ela nos separa de Deus. E de imediato ele vê o pecado. A Bíblia nos mostra o que aconteceu quando alguns tiveram um contato com Deus. A gente relatou alguns, mas Isaías, no caso, ele passa a ver o seu pecado. Isaías só agora Isaías vai atentar que era um homem pecador de lábios impuros. Só quando temos um contato com Deus, só quando temos um contato com a santidade, com a majestade de Deus. Meu irmão, você pode chegar hoje aqui por causa de uma proposta que foi feita para você. Tipo, venha para Jesus e ele vai fazer isso, isso e isso. Você vai continuar do mesmo jeito. Porque não foi a pregação do Evangelho que você ouviu, mas foi uma proposta. Foi um paliativo. Foi algo que, geralmente, esse tipo de coisa não acontece. Essas promessas que fazem que tu de funcionário vai virar patrão. Pode até acontecer, mas não porque Deus interviu, estuda, trabalha, estuda, ou faz faculdade, e tu vai chegar lá. Então a questão é essa, que muitos estão vindo à igreja por conta de tais promessas, por conta de paliativos, por conta de algo que não vai nos conduzir a ir além, que não nos leva além. E Isaías, diante disso, ele vê ali a sua situação. E antes ele não conseguia ver isso, porque a sua condição pecaminosa não conseguia mostrar para Isaías a situação que ele estava vivendo. Mas nos nossos dias, quando temos um contato, quando as pessoas têm um contato com a explanação, com o Evangelho, e o Evangelho é esse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Esses dias eu estava conversando e disse: olha, meu irmão, o Evangelho nunca foi Jesus te ama. O Evangelho nunca foi Jesus te ama, mas o Evangelho sempre foi arrependei-vos. Sempre foi arrependei-vos. Como é que Jesus é apresentado por João Batista? Eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então a questão é o pecado. E Isaías só pôde ver isso quando ele tem um contato com a majestade de Deus. Outro texto é Lucas capítulo 5, versículo 8. Eu quero ler rapidinho com vocês. Lucas 5, 8. Vai falar da situação de Pedro. Isso aqui foi após a pesca maravilhosa, né? E vendo isto, depois daquela pescaria toda, que Pedro já não tinha mais esperança de pegar nada, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Retira-te de mim. Retira-te de mim, porque eu sou um cara complicado, Senhor. O meu pecado está sempre diante de mim. Senhor, eu sou um cara complicado. Retira-te de mim. Por quê? Por conta do pecado. O pecado. Sempre que vai nos afastar de Deus é o pecado. Além dos nossos pecados, o impacto gerado pela presença de Deus nos mostra também a nossa perdição. Não fica só na questão de que eu cheguei à conclusão que eu sou um homem pecador, e eu cheguei também à conclusão que o meu pecado complica bastante a minha vida, mas ele chegou à conclusão de que ele estava perdido. Não, Jesus é amor. Tem a questão aí de aqueles que não forem
que não forem arrebatados, vai ter uma segunda chance. Não. Não vai ter uma segunda chance. Então, ele vê, meu irmão, que ele está perdido. Enquanto eu, você, nós, não chegarmos a essa conclusão, lógico que não é o caso, porque nós estamos diante de uma igreja. Mas a gente, querendo ou não, sempre vai ter aqueles que não compreenderam ainda o que é o Evangelho. E quando eu tive um encontro com o Senhor, eu me achei um perdido, irmão. Eu me achei um perdido. E o pecado, ele mexia muito comigo. Eu me lembro que uma vez a gente estava aqui, acho que a igreja tinha uns 2, 3 anos, né? A igreja que tem uns 24 anos, acho bem no começo, a Exilma se encontrava aqui, e acho daqueles só a Exilma. E eu me lembro que a gente trouxeram uma irmã para pregar aqui, e Paulo Marcelo tinha saído de férias, a irmã Graça também estava, e a minha família. E aqui, meu irmão, estava acontecendo um Pentecoste. E era glória a Deus, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Glória a Deus, hino maravilhoso. E, meu irmão, quanto mais eu sentia a presença de Deus, irmão, sabe o que é que eu fazia? Eu estava ali perto de onde está o Marquinhos. E eu colocava o meu rosto no pó e começava a clamar: Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou um homem pecador. Senhor, me ajuda. E diante daquela presença de Deus que eu estava sentindo, eu só clamava a Deus por misericórdia, pedia a Ele que me ajudasse. E de repente chegou um e disse assim: ei, irmão Edmar, tem um irmão ali que caiu. Meu irmão, eu não quero saber disso, expulsar demônio não, irmão. Eu quero clamar a Deus aqui por misericórdia desse demônio lá, depois a gente vê isso aí com ele. Né? Então, eu estava ali, sabe, clamando a Deus: Senhor, sou um homem pecador, Senhor, me ajuda, sabe? Porque a presença de Deus, ela revela o quanto miseráveis pecadores somos. Mas o bom é que não ficou só nisso, né? Não ficou só nisso. No versículo 6, Deus demonstra a Isaías o seu perdão através do anjo que o toca com uma brasa viva, que faz a purificação de seus lábios. Né? A gente vê lá, o versículo 6 vai dizer que um anjo, quando Isaías diz: Senhor, eu sou um homem pecador. Senhor, tem de misericórdia da minha vida. Senhor, me ajuda. Senhor, eu vou perecer. Senhor, eu estou perdido. Depois de tudo isso, me lembro do texto de quando, lá no Vale de Jaboque, quando Jacó tem um encontro com Deus. O Senhor diz: qual o teu nome? Rapaz, meu nome é Jacó. Pensa aí num monte de coisa ruim que está por trás desse nome. Mas quando ele diz que o nome é Jacó, aí tem uma reconciliação, porque ele estava dizendo que era uma série de coisas. E o Senhor transforma a vida daquele homem. E Deus demonstra a Isaías seu perdão através do anjo, que o toca como uma brasa viva, que faz a purificação de seus lábios para que Isaías, agora, depois de restaurado, proclamasse a sua palavra aos perdidos da casa de Israel. Esse impacto também, além de tudo, não ficou só em Isaías. Isaías também pôde entender que a questão ali não era só com ele. Ele disse: eu estou no meio, eu habito no meio, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele conseguiu enxergar também a situação do povo. Talvez Isaías fosse lá na casa do rei, no palácio real, e comia, bebia e saía de lá numa boa. E não conseguia ver, nem nele nem nos outros. Mas aí Isaías pôde também clamar futuramente por aquele povo. Como é que estamos em relação às pessoas que temos contato diário
com os seus familiares, com os nossos familiares, os colegas de trabalho, de escola? Será que conseguimos olhar para eles e ver neles que são pecadores que precisam também da misericórdia de Deus? Esses dias a gente estava falando aqui na quarta-feira sobre aquela criança que matou a sua mãe, matou seu irmão e baleou seu pai. Aquilo ali é mais um, né, irmão? Mais um. Mais uma vítima do sistema. Mais um. Vai para uma casa de detenção, talvez. Entra na situação que entrou uma criança. Não deixa de ser uma criança, réu primário. E, de repente, pode sair de lá dos piores bandidos. Dificilmente o pai daquela criança vai querer ele, porque sempre que olhar para aquela criança vai ver nela um homicida que matou a sua esposa, que talvez ele amasse, seu filhinho, e ainda tentou contra a vida dele. É apenas mais um. Será que a gente olha para aquela criança e vê nela apenas mais um no meio de uma multidão, desse mundo que cambaleia, como diz Provérbios, que cambaleia passos largos para o inferno? Como é que a gente olha para essas pessoas? São pessoas que nós convivemos. A irmã de Mar não convive com aquele menino, não. Na Paraíba, eu moro em Fortaleza, não. Mas a gente convive. Eu me lembro quantas vezes eu passava aqui e se deparava com uma menina que disse que saiu de casa porque a mãe morreu e o pai colocou uma menina, uma mulher, e aquela mulher traficava e batia nela, sofria maus tratos. Mas nós não vamos resolver o problema do mundo, não. Nós não vamos, não. Mas nós estamos aqui para resgatar muitos daqueles que são destinados para a salvação. E não está escrito na testa de ninguém, não. Nós temos que pregar a palavra. E se a palavra cair numa boa terra, ela vai produzir o fruto que o Senhor quer. Mas é uma multidão que também tem o seu pecado sempre adiante, que sempre está numa situação difícil, assim como Isaías estava no meio de uma multidão também de lábios impuros e cometia toda sorte de pecado. Isso nos leva a refletir que possamos estar sempre pregando a palavra de Deus através do nosso comportamento, mas principalmente porque a fé com a palavra dita, pregada, pronunciada, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé pode até, assim, é até um pouco complicado, né? Mas a fé, alguém, de repente o Caio está lá na escola e as pessoas veem no Caio um menino decente, um cara que dedicado aos estudos, que procura estar sempre cumprindo com o seu papel e também pregando a palavra para um ou outro e vê no Caio, poxa, Caio, eu quero conhecer a tua igreja. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Compete a nós sairmos para pregar essa palavra. E essas pessoas estão precisando. Isso aqui futuramente acontece. Depois de tudo isso aqui, a gente vai ver lá na frente que isso aconteceu com Isaías. O impacto gerado pela presença de Deus faz também Isaías atentar para o pecado do próximo. A gente lembra de imediato aqui a questão do publicano e do fariseu. Ambos estavam no templo. E o fariseu olhava para o publicano e disse: você é um miserável pecador. Se aí mesmo não. Agora eu sou o bichão. Já Isaías não. Isaías se coloca na mesma condição daquela multidão, daquele povo. No versículo 6 e 7, vamos ler. Vamos voltar, que a gente estava em Lucas. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com mantenais. Então aqui começa o processo de Isaías da cura, né? Agora Isaías passa por um processo de purificação e tem seu pecado perdoado. Aí o versículo 7.
com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Aleluia. Quando foi que Isaías teve o pecado perdoado? Já sei. Quando ele fez uma campanha. Não, quando ele foi no monte e subiu lá e passou a madrugada toda. Pode até ser, né, que ele tenha conseguido assim, dessa forma, porque se Isaías tivesse subido ao monte e ter lá passado a noite todinha batalhando com o Senhor e clamando por perdão pelo pecado, reconhecendo todos os seus pecados, é possível sim. Mas não foi assim não. Isaías não subiu o monte. E Isaías, ele vai, chega, olha, Senhor, estou perdido, Senhor, eu vi a tua face, Senhor, estou vendo os anjos, Senhor, como se dissesse, Senhor, faz alguma coisa por mim, Senhor, me ajuda, eu não vou conseguir, Senhor. Só depois que ele reconhece tudo isso, né? Depois de sentir o peso do pecado e se ver perdido diante da majestade de Deus, só depois disso, Isaías, ele é curado. E depois, ele se acha numa condição, no versículo 8, depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. É 7:15 mesmo. E Isaías, ele, depois disso, Isaías, ele pôde ser curado, restaurado. Aí agora, esse cara que se achava, que estava nessa situação, nessa condição de pecador, de tudo, ele vai e diz, só depois que ele é curado e restaurado, que ele sentiu realmente. Não foi um choro que tomou Isaías, não foi algo emocional que aconteceu em Isaías. Isaías teve sua boca, era aquilo que ele se queixava, sou homem de puros lábios. Aí o Senhor vai, manda o anjo tocar na sua boca. E ele é restaurado. Aí sim, olha aí, aquele camarada que estava se achando numa situação difícil, ele vai diante de quando o Senhor diz, rapaz, parafraseando, né? Rapaz, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí Isaías vai dizer, eis-me aqui. Poxa, alguns versículos antes, ele estava se achando isso e aquilo, aí agora ele se acha, se encontra apto. Por quê? Porque ele está apto. Não porque a liderança da igreja estava colocando nele, fazendo uma lavagem cerebral nele e fazendo dele um escravo da igreja. Não, mas é porque ele compreendeu realmente a sua situação. Ele vai com aquele toque. Quando ele confessa diante do Senhor qual era o seu pecado, e que o anjo toca, ele diz, agora sim. Agora sim. Aí o Senhor, aí ele vai. E esse Isaías, ele se torna um dos maiores profetas do Novo Testamento, do Velho Testamento. E foi o profeta que mais teve revelações do Messias. Foi um dos que mais falaram sobre o Messias. Então, que o Senhor possa nos conduzir nessa esperança. Se você veio aqui hoje à noite, na situação, na condição de Isaías, nós temos esses 3 passos. O primeiro, reconhecer que somos pecadores. Esses 2 passos,
reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos perdidos. Né? Primeiro, ir ao templo. Isaías, mesmo naquela situação, ele foi ao templo. E lá o Senhor se revelou a ele. E reconheceu que era um homem pecador, que precisava da graça e da misericórdia de Deus. E mesmo sabendo que era um homem pecador, ele também se achou perdido. Perdido. Para mim não tem mais jeito. Para mim acabou. Mas aí o Senhor falou com ele. E esse homem foi além. E esse homem, no final da vida dele, sabe como foi? Nas sinagogas de Jerusalém, não tinha uma placa com o rosto de Isaías, né? Como acontece muito em algumas igrejas, né? Algumas igrejas por aí, o pessoal vai e coloca o rosto, uma foto do apóstolo. Não, sabe o que foi que aconteceu? Ele morreu cerrado ao meio. Mas, tenho a certeza que as aflições deste século presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Então, meu irmão, digo uma coisa, vale a pena, mas tem um processo. Tem um processo. Não é semelhante o meu sobrinho. Meu sobrinho foi para a igreja a primeira vez. Meu Deus. E de repente o presidente daquele ministério já colocou os olhos no meu sobrinho e já consagrou ele para ser obreiro. A primeira vez que ele chegou naquela igreja, o homem mais torto do que o Isaías. Tem um processo, meu irmão. Esse processo é doloroso. Reconhecer pecados, reconhecer que estamos, mesmo dentro da igreja, né, perdidos. E tem um monte, irmão, de gente nessa situação. É por isso que nós devemos clamar a Deus todo dia: Senhor, tem misericórdia da minha vida. E uma vez que você é um verdadeiro salvo, você compreendeu a pregação do Evangelho, o Espírito Santo te convenceu, aí sim, aí houve salvação. E você vai estar perseverando todos os dias. Está todos os dias aprendendo com a palavra e com a oração, buscando a Deus em oração e nas sagradas Escrituras. Mas é como eu falei, é um processo. E não é nem todo mundo que quer. Às vezes nós se achamos num patamar tão alto que... Eu me lembro que numa oração, um irmão chegou e disse assim: olha, eu peço a oração para que Deus quebrante mais o meu coração, para que eu possa amar mais as pessoas, que eu não, parafraseando, né? Que eu não seja uma pessoa tão dura. E você reconhecer isso depois de uma caminhada na igreja, para muita gente isso é terrível, isso é um retrocesso. Mas não, isso é louvável diante de Deus. Nós reconhecemos que a nossa situação, a nossa condição, e que o Senhor, Ele possa nos abençoar, que a gente saia daqui hoje pensando nisso, que as nossas motivações, aqui não, graças a Deus, que somos de uma igreja reformada, aqui o povo vem só para glorificar a Deus, ouvir a palavra, e na quarta-feira está aqui em oração, e na quinta-feira está no estudo, na sexta-feira aqui, junto com o irmão Elvis, no evangelismo, no sábado lá em Campo Grande, cavando um buraco, quebrando pedra para fazer alicerce, não é, Caio? O Caio está achando graça aqui. E aqui não, a gente só tem crente desse naipe. Não sei nem por que eu estou pregando isso aqui, porque a gente só cabra bom aqui, né? Mas o Senhor, Ele fala aos nossos corações, né? E que a gente possa pensar em tudo isso. Que foi só no ano que morreu o rei Uzias. Nesse ano que o rei Uzias morreu, aqui Isaías veio atentar para todas essas coisas. Enquanto o rei não morria, estava tudo bom. Aí eu pergunto, qual é o rei que precisa ser tirado de você para que você possa compreender
Qual rei que tem que ser tirado da minha vida para que eu possa compreender todas essas coisas? Será que nós temos algum rei entronizado nas nossas vidas que não conseguimos ir além, que estamos tão maravilhados com as coisas que estão acontecendo externamente nas nossas vidas e a gente não consegue ir além, achando até que estamos indo além, né? Mas o que precisa ser tirado? Pense, da sua e da minha vida, para que a gente possa dizer, Senhor, eis-me aqui. Não é envia ele ali, é envia-me a mim. Reflita nisso, pense nisso e vamos concluir. Diante da majestade, conclusão, diante da majestade e santidade de Deus, quando tivermos os nossos pecados, devemos temer diante dos nossos pecados. Diante da majestade e santidade de Deus, iremos dizer sim, após sermos curados e restaurados. Depois que acontecer tudo isso, eu ia até me lembrar aqui, de um pregadorzão aí. Depois que acontecer tudo isso, o que é que acontece, Elvis? Sai da frente, Satanás. Eu estou brincando que veio na minha mente isso, né? Mas, depois que acontecer tudo isso, a Isaías vai além, vai se tornar o grande profeta, o grande homem de Deus que ele foi. Mas tem esse processo. Que Deus abençoe vocês.